Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao estudo do Evangelho, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é amar o próximo como a si mesmo. E aí, nesse capítulo, a gente fala sobre o mandamento maior, que é fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Bom, e também nesse capítulo tem a parábola dos credores e dos devedores, né? Para começar, a gente conta a história, né, no Evangelho conta da pergunta de um fariseu. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 22, de 34 a 40. Então, perguntaram a Jesus, né, na tentativa de, só para tentá-lo mesmo, para que Jesus, na sua resposta, eles pudessem contradizê-lo. E aí perguntaram para Jesus, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Né? Então, está aí na passagem em Mateus e Lucas. E aí, nos relacionamentos, né, a gente tem que... Né, o ensinamento foi, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, aqui nessa passagem, né, na pergunta do fariseu, então, qual que é o maior de todos os mandamentos? É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como é importante a gente amar, né? Primeiro, amar a Deus, amar a criação divina, amar a natureza, amar tudo que é fruto da criação divina, fruto de Deus. Então, amar a vida, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Então, colocar Deus na frente dos nossos problemas, na frente das nossas ambições, dos nossos sonhos, do nosso acontecimento, né? Entender que há um propósito, que há um Deus que cuida de tudo. E amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a gente nos ama, né? Eu estava vendo uma palestra do Haroldo, e ele dá um exemplo do avião. Quando a pessoa está no avião, né, quando se ocorrer uma despressurização, que cairá uma máscara, e que é primeiro para a gente colocar a máscara em nós, antes de colocarmos no outro. Ou seja, primeiro nós temos que cuidar de nós, para poder cuidar do outro. Porque nem sempre o outro é capaz, no caso da despressurização, nós devemos cuidar de nós para a gente ter a consciência e o cuidado de cuidar do próximo, principalmente se é uma criança, se é alguém que ainda não sabe cuidar de si, no caso da despressurização. Mas no caso da nossa vida também, nós primeiros temos que nos amar. Nós somos uma criação divina, nós temos que nos amar, mas nós também temos que amar a Deus, amar a criação, amar ao próximo como a nós mesmos. Né? Na oração do Pai Nosso que nos foi ensinada, é Pai Nosso, ou seja, não é um Pai só meu, é Pai de todos nós. Então, quando a gente diz, começa essa oração que nos foi ensinada por Jesus, a gente já começa entendendo que nós não somos filhos únicos, nós temos irmãos. Então, do mesmo jeito que eu tenho o direito de pedir, de orar para o Pai meu, ele também é o Pai do outro, é o Pai nosso, né? E somos todos da criação divina. E nós temos que amar, porque amar ao outro, amar ao próximo, é uma atitude de fraternidade, né? De indulgência, a gente não vai julgar o próximo, a gente vai amar. Amar apesar dos defeitos, com todas as qualidades, amar o pacote completo, né? Então, essa pergunta do fariseu que foi feita lá, né? Qual que é a maior de todos os mandamentos? É amar a Deus e amar ao próximo. E aí, nos relacionamentos, então,
né? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Porque como é importante a gente olhar para o próximo, a gente enxergar no próximo um pouquinho de nós mesmos, ou nos colocar no lugar do outro, e ao tomar as nossas decisões, a gente pensar o que que nós gostaríamos que fosse feito conosco se estivéssemos naquele lugar, se estivéssemos naquela posição. E aí a Bíblia dá um exemplo belíssimo, né? Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Ela dá um exemplo belíssimo que é a história do devedor e do credor, né? Que é a parábola dos credores e devedores, que está lá em Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Bom, nessa parábola, um servidor devia ao seu senhor 10.000 talentos. Talentos era a moeda local. Então, esse servidor devia 10.000 talentos ao seu senhor. Não tendo meios de lhes pagar, rogou-lhe que tivesse paciência, que ele lhe pagaria tudo. Ou seja, ele não tinha meios de pagar e ele pediu, por favor, me dê mais um tempo que eu consigo pagar tudo. E aí, movido pela compaixão, o Senhor perdoou-lhe a dívida e o deixou ir. Né? Então, assim, ele entendeu, o servidor pediu tempo, pediu compaixão e o Senhor acabou perdoando-lhe a dívida. Porém, esse servidor, quando saiu desse encontro com o Senhor, né, ele saiu e ao encontrar com um companheiro que lhe devia 100 talentos ou 100 a moeda, né, o dinheiro, agarrou-o pelo pescoço dizendo, paga-me o que me deves. O companheiro rogou-lhe, tem paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, ou seja, ele passou pela mesma situação que o servidor passou antes. Ele estava devendo, só que o servidor antes, ele estava devendo 10.000. Esse aqui está devendo 100, uma quantia bem menor. E aí essa pessoa ainda pediu, tem um pouco de paciência que eu vou te pagar. Porém, o servo não quis escutá-lo e mandou prender até que pagasse o que lhe devia. Ou seja, ele não teve piedade, ele não teve a compaixão que ele pediu ao Senhor no início. Aí, a reação do Senhor, né? Os outros servidores, vendo o que se passava, eles informaram ao Senhor, aquele que a quem ele devia 10.000 talentos, e informaram a ele o que acontecera. E então o Senhor mandou que aquele servo fosse trazido à sua presença e lhe disse, mau servo, eu havia te perdoado tudo o que me devias. Por que não usou de piedade com teu companheiro? Então, está vendo aqui? Ele estava devendo uma quantia muito maior, ele não tinha como pagar e pediu paciência ao Senhor, né? A pessoa que ele devia, dizendo que se desse um pouco mais de tempo, que ele conseguiria pagar tudo. Porém, tocado pela compaixão, esse Senhor perdoou a dívida. E aí o libertou, porém, quando ele saiu, ele encontrou com um companheiro que devia muito menos, devia 100 talentos, né, 100 dinheiros, porém ele não perdoou. E esse companheiro ainda perguntou, por favor, me dê dê um pouco de paciência que eu vou conseguir pagar. Mas ele não aceitou. Ou seja, ele pediu compaixão, ele pediu paciência para o Senhor, para o seu Senhor, porém, na hora que foi pedido a ele, ele não julgou, ele não agiu da mesma forma, ou seja, ele quis que fizessem com ele, porém ele não fez com os outros. E aí o ensinamento maior é fazer aos outros o que gostarias que fizessem contigo. Então, por que que a gente quer que nós tenhamos, nós sejamos perdoados, que nós tenhamos paciência de alguém, nós tenhamos a benevolência, a indulgência, se nós não somos indulgentes com o outro, se nós não agimos de compaixão, né, com solidariedade, se nós não agimos com o outro da forma que nós gostaríamos que agissem conosco. Então, é esse o ensinamento daqui. Então, é fazer com os outros o que gostaria que fosse feito conosco. Diante de qualquer cilada, diante de qualquer situação difícil, que a gente pense, se eu estivesse naquele lugar, como que eu gostaria que as pessoas me tratassem? Eu gostaria que todo mundo apontasse o dedo para mim, ou eu gostaria que alguém esticasse a mão, estendesse as mãos e me ajudasse. Eu gostaria de ser alvo de polêmica,
de acusação, ser tratada com, né, ser julgado, ou gostaria que alguém tivesse a caridade, a piedade, agisse com indulgência, com benevolência, que entendesse que por trás dos erros, erros que todos nós cometemos, mas que por trás dos erros existem pessoas, existe um ser humano que também possui qualidades, que também possui o desejo de acertar, né? Então, é muito fácil a gente desejar para nós algo que não praticamos. É muito fácil a gente desejar o bem para nós. O difícil é a gente praticar, fazer com o outro sempre, olhar com o outro, olhar para o outro com um olhar de bondade. Parece fácil a gente falar se a gente pensar nas pessoas que a gente gosta. Aquelas que nos são aprazíveis, né, que nos são agradáveis, é muito fácil agir com benevolência, é muito fácil a gente agradá-lo, a gente ter paciência. Mas nesse exemplo, cabem todos aqui, cabem principalmente aqueles que são mais difíceis a convivência para conosco, né? E são essas pessoas, por exemplo, quando a gente pede a Deus, Senhor, me dê paciência. Deus não vai dar simplesmente, né, despejar um pozinho mágico em cima da gente e pronto, de repente estaremos dotados de paciência. Qual que é a maneira que Deus, que a vida nos dá para que nós sejamos pacientes? Ele nos dá pessoas e situações difíceis para que nós possamos desenvolver a nossa paciência ao conviver com aquelas pessoas, ao enfrentar determinadas situações. Então, é tudo algo conquistado, né? Então, nós temos que aprender a ser pacientes, nós temos que aprender a ter força, aprender a ter, né, tudo aquilo que a gente pede a Deus. Então, assim, nós também temos que ser pacientes com os outros. Se nós queremos que os outros sejam pacientes conosco, se nós queremos que os outros nos olhem além das aparências, que enxerguem nós, né, além das aparências, que vejam o bom, o bem dentro de nós, ou que sejam, que diante de uma falha nossa, que eles nos perdoem, que nos desculpem, que superem. Então, nós temos que dar o exemplo, principalmente para as pessoas difíceis, porque as pessoas mais fáceis, as pessoas que são agradáveis à nossa convivência, é mais fácil a gente perdoar. Mas estamos falando aqui principalmente daquelas mais difíceis, principalmente de situações difíceis. Essas são mais difíceis para a gente conseguir olhar para o outro e perdoar, conseguir enxergar no outro, né, e pensar o que eu gostaria de fazer se eu estivesse naquele lugar. Porque quando o nosso coração ele está tomado por um sentimento ruim, por uma raiva, por um rancor, né, então é mais difícil a gente elevar os nossos pensamentos. E é muito importante também a gente perguntar, então, assim, o que Jesus faria se ele estivesse no nosso lugar, né? Como ele olharia essa situação? O que ele poderia dar de exemplo? Isso é muito bom. Seria muito bom se nós lembrássemos desse exemplo, né? Se nós não conseguirmos nos colocar no lugar do outro, a gente conseguisse pensar, então, Senhor, o que tu faria se estivesses aqui? E aí, se a gente conseguir, então, imaginar um pouquinho o que Jesus faria nesse lugar, nós teríamos atitudes mais nobres, sentimentos mais nobres, consequentemente, ações mais nobres, né? A reação do Senhor nessa passagem, que o Senhor mandou que prendesse até até que ele lhe pagasse tudo o que devia. Então, nesse caso, aquele servo, ele pediu perdão, pediu a isenção, né? Pediu paciência para o Senhor para que ele pudesse pagar a dívida. E, e aí, ao invés de paciência, então, esse Senhor perdoou a dívida. Porém, quando ele saiu, ele foi cobrar do outro, ele não fez com o outro aquilo que ele quis que fizesse. Então, quando os servos contaram para o Senhor, ele mandou que prendesse ele até que ele lhe pagasse tudo o que devia. Ou seja, ele voltou atrás e fez com que ele pagasse tudo o que devia. E aí conclui Jesus: é assim que meu Pai vos tratará. Se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra vós, é assim que Deus vai nos tratar. Se a gente não perdoar
que nos magoaram, as faltas que foram feitas contra nós, as nossas também não serão perdoadas, né? E aí participam do mandamento maior, que é um sentimento, que é o amor. É o sentimento que une tudo, é o sentimento que passa por cima de todas as vicissitudes, né? O que nos ajuda a andar no caminho certo. Amor. E quando nós temos o amor nos guiando, é mais fácil seguir o caminho de Jesus, seguir esse exemplo e amar ao próximo, como a nós mesmos, né? E aí, 2 relacionamentos. Nesse amar, que é o ensinamento que Jesus nos diz, amar a Deus, né, no relacionamento com Deus e com o próximo. E no final das contas, o grande ensinamento de Jesus, o grande ensinamento de Jesus, de todas as religiões, de todos os líderes que já passaram aqui na Terra, o grande ensinamento foi esse, amor. Qualquer outro é apenas uma variação desse ensinamento. Qualquer outro, seja um não matarás, é uma variação da forma de dizer ame e respeite o próximo, sabe? Ou qualquer outro mandamento, qualquer outro ensinamento, é sempre uma variação desse, que é o maior de todos os mandamentos, que é amar. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar ao próximo. É possível amar a Deus sem amar ao próximo? O que vocês acham? Amar a Deus, amar a criação divina, amar de um modo geral, sem conseguir amar ao próximo, seria possível a gente realmente conseguir esse amor? Não. Se o homem não ama seu irmão, que lhe está próximo, como pode amar a Deus a quem não vê? Né? Tá aí em João, na primeira epístola. Então, como? Porque amar sem ver, amar algo que a gente vê é mais fácil. Ou então, amar algo que a gente não vê, né? No livro dos Espíritos, na última pergunta do livro dos Espíritos, na pergunta 919, se não me engano, mas enfim, a última pergunta, esse livro, né, eles falam lá e aí vem então, se os espíritos eles conseguirão ver Deus, os espíritos superiores conseguem ver Deus? E aí eu não lembro exatamente, né, como está a resposta certinha, mas diz que os espíritos superiores, eles conseguem, né, eles são mais afins, eles conseguem sentir e entender Deus. Não é ver, mas eles conseguem entender. Já os espíritos inferiores, o qual eu me encaixo muito bem, né, e acho que todos nós, dizem que nós podemos adivinhar quem é Deus. Então, assim, a gente não consegue ver. O máximo que a gente pode é adivinhar, ou é pensar quem será que é, o que é Deus, né? Ou esse adivinhar, por exemplo, se de repente nós estivermos numa paz profunda, num ambiente, no meio da natureza, uma brisa, a gente pode, nesse conceito que ele diz, assim, é um sentir, mas aquele mais adivinhar, assim, né? Mais imaginar, né? Senti-lo perto de nós. Muitas vezes eu sinto, muitas vezes todo mundo sente, mas ele considera assim, nós espíritos inferiores ainda, de certo modo, por mais que a gente sinta, ainda é um adivinhar, é aquela no fundo com uma dúvida assim, será que esse sentimento é Deus? Será? Então a gente não consegue entender. E se o homem não ama seu irmão que está ao próximo, como é que ele pode amar a Deus que não vê? Imagina como é que a gente vai sentir esse amor, como é que a gente vai sentir Deus dentro de nós, ou adivinhar Deus, como diz no Livro dos Espíritos, se nós não podemos vê-lo, se nós não podemos sentir, porque a gente simplesmente não respeita a sua obra, a sua criação. Então, é importante amar a todos, amar ao próximo, amar aquele próximo que nos faz bem, amar aquele próximo que nos é agradável, amar aquele próximo que a gente admira, mas também amar aquele próximo
que está vivendo um momento difícil, ou que tem atitudes tão diferentes da nossa, é difícil, é difícil. Mas amar não significa ser melhor amigo e andar junto, grudado o tempo inteiro. Amar é entender as diferenças, é respeitar, é apreciar essas diferenças que cada um tem. E é aí que desenvolve um sentimento que a gente ainda, por mais que a gente fale, mas a gente não sente ainda nessa verdadeira essência da palavra amor, né? Então, quando a gente aprende a entender e respeitar e admirar o próximo, a gente consegue amá-lo. E amando cada um com suas particularidades, né, com as suas peculiaridades, a gente consegue amar o conjunto, a gente consegue amar um pouquinho mais a criação divina e sim, nos aproximar um pouquinho mais de Deus. Então, não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. É preciso amar-nos e amar ao próximo para que a gente consiga, de fato, começar realmente a amar a Deus. Se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros. Né? Então, assim, se Deus é amor, se Deus ele nos criou, ele é, né, a gente pode substituir, eu gosto muito daquela carta de Paulo aos Coríntios, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada serei. Se a gente pegar essa carta inteira, né, a passagem inteira e substituir a palavra amor por Deus, a gente consegue ter um significado tão lindo, né? Ainda que eu falasse a linguagem dos homens, dos anjos, sem Deus eu nada serei, né? O amor é um fogo que arde, sendo Deus. Deus é aquela chama viva dentro de nós, que está acesa. Então, enfim, se a gente substituir nessa... Depois vocês peguem lá a carta de Paulo aos Coríntios, né? E substituam a palavra amor por Deus. E a gente consegue se aproximar um pouquinhozinho a mais do significado de Deus, né? Não do significado que quem somos nós para poder realmente definir Deus, mas um pouquinho mais da essência, trazê-lo para perto. Então, se Deus é amor, não tem como a gente amar o amor sem praticar, né? Não há como adorá-lo senão amando, entendendo o que é amor e amando, amando-nos uns aos outros, amando os animais, amando a natureza, amando a sua criação de um modo geral, como um todo, né? E a base para o nosso relacionamento com Deus, essa base, né, o limite dos sentimentos, das forças, da inteligência, né? Entender o nosso relacionamento com Deus. A gente está ali nos nossos sentimentos, né? O nosso relacionamento, na nossa força, nas nossas fraquezas, quando a gente entrega as nossas fraquezas para Deus. Porque às vezes a gente não, um momento está sendo difícil demais para nós. Então, se a gente entrega a nossa força ou a nossa fraqueza, se a gente entrega a nossa inteligência, a nossa fé raciocinada, né? Então, se a gente entrega para Deus, a gente consegue também, se a gente se aproxima mais ou o faz ser mais próximos de nós e nos faz sermos mais próximos dele. Então, essa aí é uma base para o nosso relacionamento, né? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Então, o importante é amar a Deus, hoje e sempre, em todo lugar, é entender a criação divina. Não é preciso entender Deus, porque isso também no Livro dos Espíritos fala, nós ainda não temos a capacidade para entendê-lo. O que nós podemos é adivinhá-lo, o que nós podemos é tentar senti-lo, ou senti-lo de fato, né? Mas nós não temos ainda a capacidade para entendê-lo. Mas devemos sim amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, sabendo que Ele, né, que Deus sabe de tudo, que Ele conhece, que Ele é a razão de tudo, que Ele é a inteligência suprema, né? E aí,
Então, essa aqui é a base para o nosso relacionamento com Deus. É amar a Deus, né, de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito. E a base para o nosso relacionamento com o próximo é o padrão. É fazer tudo o que queremos que eles vos façam. Ou seja, é fazer com o outro, é ter a compaixão, ser solidário, sabe? Agir com fraternidade, é enxergar no outro a bondade. Então, assim, às vezes, muitas pessoas, quando a gente começa a praticar isso, vão nos chamar de bobos, né? Ou vão agir conosco como se nós fôssemos, mas, no fundo, é, no fundo, qual que é? Quem está sendo realmente tolo? Quem está sendo realmente bobo? Aquele que age com desonestidade ou aquele que age com amor? Né? Eu não quero dizer, né, não estou querendo dizer alguém ser bobo, foi só uma força de expressão, mas qual que é a atitude mais correta? Né? Seria a gente julgar o outro, querer ser esperto? Ou agir com honestidade, agir com coração, agir com bondade? Então, os valores do mundo hoje, eles nos deixam muito confusos, porque somos julgados, as pessoas são julgadas quando agem com bondade, com o próximo, com aquele que de repente está querendo passar a perna. E muitas vezes a gente nos deixa contagiar. A gente acaba nos irritando, né, com algumas pessoas, ou perdendo, nos afastando um pouco da nossa essência. Mas o exemplo que nos foi dado, o ensinamento que nos foi dado é fazer com os outros o que gostarias que fosse feito com você, que gostaríamos que fossem feito conosco, né? E o que a gente gostaria que fosse feito conosco? Né? Nós gostaríamos de ser julgados, nós gostaríamos de ser apontado o dedo, nós gostaríamos de ser, né? Ou nós gostaríamos de ser entendidos, abraçados, perdoados se nós erramos. Quando alguém erra, se a gente estende a mão e fala, olha, você errou, mas eu continuo contigo. Imagina os nossos guias espirituais, os nossos mentores, quantas vezes a gente erra. Imagina se eles não fossem benevolentes conosco, indulgentes, se eles desistissem de nós, porque nós erramos. Eles que estão conosco desde o início, quantas vezes nós já erramos? E tá aí a benevolência, o amor divino, né? Ele coloca ao nosso lado mentores, guias que estão ali, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, eles continuam ao nosso lado, eles continuam com desejo de que possamos aprender, de que possamos crescer, né? Então, que a gente possa ser para o outro também, não mentores e guias espirituais, mas pessoas benevolentes, pessoas que possam contribuir e possam agir com eles com caridade, com solidariedade, com compaixão, que possamos ter um olhar amigo para todos eles, né? Principalmente diante das falhas, porque é nas falhas que a pessoa fica sozinha. É muito fácil a gente ter companhia na hora do sucesso, né? Na hora enquanto estamos fazendo, enquanto estamos nos holofotes, enquanto estamos agindo correto, mas se a gente tem uma falha, muitos se afastam. Então, assim, como é bom a gente ter alguém que nos estenda a mão. E como é bom também, lembrando disso, a gente poder estar atento e estender a mão para quem precisa, para quem errou. Porque nós também somos seres que erram, né? A gente só erra diferente. A diferença do ser humano é que cada um peca de uma forma diferente um do outro. Então, a mensagem de hoje é: fazei tudo o que queremos que eles vos façam. Esse é o nosso ensinamento para agir com o próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. E o significado do perdão? O perdão, né, normalmente a gente perdoa com as faltas cometidas contra nós, né, ou então com pessoas que a gente gosta muito, ou em casos que se tornam públicos, e aí de repente a gente tem essa sensação de não, eu não perdoei aquela pessoa pelo que fez com o outro, de repente por algo que sentimos, mas normalmente o perdão são por faltas cometidas contra nós, né? E se as perdoarmos, nos serão perdoadas as faltas que cometemos contra as leis de Deus. Então, às vezes alguém
Eu vou dar um exemplo aqui, se alguém mente para nós, a gente fica magoado, descobre que aquela pessoa mentiu, estamos chateados, mas se nós voltarmos na nossa vida, seja agora ou vidas passadas, que não vale só para essa, quantas vezes nós já não mentimos? Então, quem somos nós para não perdoar, para não aceitar uma pessoa que mentiu, se nós já fomos mentirosos? Quantas vezes nós estamos em evolução na Terra, então assim, nós somos pecadores em evolução. Depende de nós a nossa melhora, depende de nós a nossa reflexão para sermos pessoas melhores, para olharmos as nossas vicissitudes, né, os nossos defeitos e nos inspirarmos no exemplo. O nosso maior modelo e guia é Jesus. Então, por isso estamos aqui fazendo o evangelho, pegando seus exemplos e aplicando na nossa vida. Mas uma coisa é conhecer, né? Quantos de nós a gente já conhece, a gente já ouviu na Bíblia, né, no Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Mas praticar é mais difícil. Se fosse fácil assim, simplesmente a gente sabe que não pode fazer alguma coisa errada, a gente entende, lê a teoria, mas né, se fosse fácil assim, todos estaríamos puros, todos seríamos espíritos puros. O difícil é colocar em prática. E é difícil para nós, é difícil para o próximo também. Só que quando nós erramos, a gente tem uma tendência de achar que o nosso caso é diferente. Ah, não, mas eu fiz isso por causa disso. Né? A gente tem uma justificativa para tudo. O outro também. Só que muitas vezes a gente não aceita essa justificativa. Então, a verdade é que será cobrado de nós no mesmo peso, na mesma medida que nós cobramos do outro. E se nós não perdoarmos as faltas dos outros, as nossas faltas também não serão perdoadas. Então, que mérito nós temos de pedirmos perdão por algo que nós não fazemos? Que mérito nós temos para querer sermos perdoados se nós não temos a mesma atitude com aquele que errou conosco, né? Aqueles que nos ofendeu. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque é importante perdoar as nossas ofensas, perdoar as ofensas de quem nos ofendeu, é importante perdoar para que as nossas ofensas sejam perdoadas. Então, isso aí é uma causa. Primeiro a gente faz aos outros, para depois ser feito a nós, né? Então, primeiro a gente planta, para depois a gente colher. E se nós não perdoarmos as ofensas alheias, não nos serão perdoadas as faltas que cometemos contra as leis de Deus. Tão simples assim. Por que que nós, né, vamos exigir do próximo? Nós não perdoamos o outro por algumas razões, né? Cada um vai ter a sua razão, dizendo não perdoo por causa disso, disso e disso, mas você vai querer que a sua seja perdoada. Então, quem diz que o outro também? Quem sabe a extensão do quanto nós magoamos o outro é somente o outro. A gente nunca entende o quanto nós magoamos o próximo, né? A gente nunca entende, a gente só entende quando a gente vive a dor. Né? Tem um ditado que fala que a mão que bate, ela costuma esquecer, mas a mão que apanha jamais esquece. Né? O rosto que apanha jamais esquece. Porque é muito mais fácil a gente ofender e esquecer. Mas aquele que foi ofendido que tem a mágoa. Então, a gente costuma às vezes não perdoar porque nós somos ofendidos, a gente sabe o quanto aquilo doeu em nós. Mas muitas vezes a gente esquece o quanto atitudes, falas, né, o quanto nós fizemos magoou o próximo. Então, como é importante, primeiro, nós darmos o exemplo, né? Primeiro, nós perdoarmos, primeiro, nós pedirmos desculpa, primeiro, a nossa atitude, para que depois seja feita conosco. Porque é isso, não nos serão perdoadas as faltas que cometemos contra as leis de Deus. Porém, se nós perdoarmos, se nós perdoarmos de coração, se nós agirmos de coração, será agido de coração também para conosco, né? Se nós agirmos com bondade, a bondade também estará presente no nosso julgamento. Então, é isso que a gente tem que acreditar e confiar nessa lei divina, na certeza de que isso acontecerá conosco, né? Na certeza de que Deus é bom, que Deus é justo e que nada acontece por acaso. Por sermos regidos pela lei de causa e efeito,
do modo como agimos para com os outros, agirão para conosco. Então, como é importante o exemplo, tá vendo? O modo como agimos para com os outros é o modo que agirão para conosco. E aí, então, para finalizar, né, nos comentários de Kardec, quando os homens adotarem essas máximas como regra de conduta, ou seja, como ele realmente entender como a regra da sua conduta, a regra do seu agir, for pensar no outro e agir com o outro da forma como nós gostaríamos que fosse, né, que fosse feito conosco, aí os homens compreenderão a verdadeira fraternidade, porque eles enxergarão no outro um ser humano como nós mesmos. Eles aprenderão a amar o outro de verdade, amar apesar dos defeitos, amar apesar de qualquer coisa, mas amar é entender o próximo, né? É enxergar no outro um ser humano como nós mesmos, com qualidades e com defeitos, desejar o bem para o próximo como a nós mesmos, enfim, é agir com fraternidade, é agir com caridade, é agir com solidariedade. Então, quando os homens adotarem essas máximas como regra de conduta, eles compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. E esse é o mundo que a gente quer. Esse é o mundo que a gente está batalhando para conseguir, né? É o mundo que eu gostaria de viver, é o mundo que a gente deseja, porque na nossa evolução como espíritos, como homens de bem, né? Que é sermos uma versão melhor de nós mesmos a cada dia, é para aqui, para que entre nós, no futuro, reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, olha que lindo, né? Então, não haverá mais ódio, rancor, né? Aquela mágoa entre as pessoas, nem dissensões, mas somente união, concórdia, né? Aquela amizade, aquela união e benevolência mútua. Aquela bondade mútua entre as pessoas enxergando no outro a bondade, retribuindo com amor e carinho. Então, olha que clima de harmonia, que coisa gostosa, que é o que a gente deseja, né? Que é o futuro de todos nós, se nós aprendermos realmente a amar ao próximo como a nós mesmos, se nós aprendermos a fazer com o outro o que gostaria que fosse feito conosco, né? O que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Então, para que nós possamos viver nesse mundo sem ódio, sem dissensões, né? Somente com união, concórdia e benevolência mútua, depende de nós. Depende da nossa atitude, depende da forma de nós olharmos o outro e aceitarmos, né, e compreendermos a atitude do outro e amar, apesar dos problemas, apesar dos defeitos, estender a mão e ajudar, porque estamos todos nessa, né, estamos todos juntos nessa caminhada rumo à nossa evolução. Então, que assim seja para todos nós, a gente consiga, né? Consiga pensar no outro com misericórdia, com compaixão, que a gente consiga nos livrar dos sentimentos ruins que muitas vezes nos impede de enxergar o bem no outro, nos impede de evitar um julgamento, de apontar dedos, então que a gente consiga praticar a benevolência, né? Que apesar nos momentos difíceis que a gente consiga elevar o nosso pensamento, nos aproximar de Jesus, para que nós possamos seguir o seu exemplo e agirmos com benevolência e com concórdia para contribuir para a nossa evolução e a evolução do mundo. Não é isso? Então, que assim seja, gente. Deixa eu passar aqui. Dani, tá aí? Oi, oi, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bom, graças a Deus. Tem algum comentário, Dani? Ah, acho que sim. É porque eu fico pensando o quanto esse entendimento da reencarnação, da continuidade das existências, né, a possibilidade das múltiplas existências, contribui para que a gente vá
ampliando esse olhar para o outro, É, porque a gente vai entendendo que se nós não estamos na situação que o outro está, se nós poderíamos ser nós no passado, cometendo, agindo da mesma forma que o outro está agindo, ou se nós ainda não agimos, talvez no futuro sejamos nós, né? é, E isso faz com que a gente tenha assim mais amor para entender os caminhos que o outro ainda vai caminhar, os caminhos que nós vamos caminhar ou que já caminhamos. E isso, ao meu ver, facilita esse entendimento, né? O exercício desse amor para entender, né, as dificuldades que o outro enfrenta, que são temporárias. E é também através desse exercício do amor que a gente vai conseguindo desenvolver as outras virtudes, né? Como você diz, a benevolência, o perdão. Porque quando a gente já desperta em nós esse sentimento de amor, como é fácil, não é? A gente perdoar, como é fácil a gente ser mais bondoso, mais caridoso, quando a gente já tem esse sentimento de amor por tudo, né? Quando a gente vê o amor que nos é ofertado todos os dias, através de tudo, né? Do sol, das plantas. Quando a gente já começa a despertar isso em nós, como a gente consegue, né, Lu? é, é o que você falou mesmo, né, Dani? Como que faz a diferença, assim, é uma inflexão, né? Aquela mudança nossa, assim, que o Espiritismo traz para muita gente, que é quando a gente enxerga essas vidas passadas e o que a gente, né, não só enxergar a existência da vida passada, mas assim, se existem vidas passadas, existem vidas futuras. Então, o que a gente Uhum. está fazendo, né? E aí a gente começar a ter um pouco mais de consciência. E você falou tudo aí, né? Como é mais fácil a gente agir com bondade quando a gente já tem o amor dentro da gente. Isso me lembrou quando a gente fala amar ao próximo, né? Como é fácil amar ao próximo que a gente já ama, aquele próximo que a gente consegue, aquele próximo que pensa igual a gente. Aí é muito fácil, né? Agora, o Sim, difícil é, é quando a gente não tem esse amor dentro da gente e a gente precisa aprender. Isso é mais difícil. Então, a gente vai desenvolvendo. E às vezes a gente até tem um pouquinho, né? Seja do conhecimento, seja do amor, ou seja da afinidade com o outro, mas ainda assim a gente tropeça, né, Dani? tropeça muito, porque um exemplo é dentro da nossa casa. Porque, tecnicamente, nós vivemos com pessoas que nos amam e que nós amamos. Uhum. E mesmo assim, a gente recai, muitas vezes, na falta de paciência, né? Às vezes, ser ríspido em alguma resposta. A gente não se controla dentro do nosso próprio lar. Imagina com as pessoas de fora, não é? É, Quem é mais próximo de nós, nosso primeiro núcleo de exercício é a nossa casa, né? Ali estão os espíritos que vão conviver, vão crescer conosco, vão contribuir para o nosso crescimento e assim nós para com eles. isso. E esses laços, eles já propiciam ao amor, não é? A mãe com o filho, o pai com a esposa. E mesmo assim, ali naquele núcleo já acontece, né, vamos dizer assim, essa perda de paciência,
esses descontroles, mesmo quando a gente ama, imagina quando é fora. Mesmo quando há afinidade, né? Porque muitas É vezes afinidade. não falta o amor, falta a afinidade também. Então, mesmo a afinidade, ou a falta de paciência acontece. Ou, Acontece muito, mas é tão bonito, né? Quando a gente vai percebendo e vai começando, né? Porque é um processo muito grande e ter esse olhar de amor que Jesus tem por nós, de enxergar no outro as possibilidades e não só aquele momento, né? O agora, o erro, e é muito bonito. e é um aprendizado constante, né? Assim, não é à toa que esse é o maior, é o mandamento maior, né? O maior de todos os mandamentos é ensinar a amar, é nos ajudar a aprender a amar, né? Amar a nós mesmos também, que ainda Difícil. é difícil, quantas vezes a gente, né? Porque o amar a nós somos a criação divina, nós devemos, né, agradecer a nossa vida, a oportunidade de estarmos aqui, de sermos exatamente do jeito que somos, né, o que você citou aí agora, das pessoas que estão na nossa família, porque são aquelas pessoas que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, e quando a gente tem que entender esse contexto que a gente está e amar isso. Isso é amar a nós mesmos, Uhum. né, É, contudo. E também não é fácil. Quantas, né? Quantas pessoas renegam, quantas vezes a gente tem atitude. Então, assim, é esse maior de todos esse mandamento maior, né? O maior dos mandamentos, ele que é o amor, é praticar. E o amor é a maior de todas as virtudes, ele é a mãe de todos as é, qualidades de tudo, né? Porque se a gente aprender, a gente já está. Não vou nem falar um uhum. passo a mais, não. A gente já está um tanto a mais, né, Dani? Né? É verdade. É como se fosse o início, né? Apesar de é o mais difícil, mas é o início para todas as outras, né? Porque parece que faz florescer, né? Florescer e assim as coisas, as virtudes vão surgindo. E um grande exemplo disso é aqui para gente no nosso momento não tem como não lembrar do Chico, né? Chico Nossa na Senhora. simplicidade dele, ele amou muito, ele amou muito. É, E você via que cada gesto dele, dentro da simplicidade dele, era cheio de amor. Ele não escolhia, não é? Ele não escolhia a quem se doar, né? E é lindo. é, É é. lindo. Realmente um grande exemplo, né? De amor e de bondade para com todos, até aqueles que queriam mal dele, né? Gente que chegava, às vezes, tentando desmascará-lo, alguma coisa, né? Que houve uma perseguição da imprensa durante um bom tempo, e ele sempre com atitude de amor. Então, é um grande exemplo que nós temos também. É sim, sim. Pois é. Bom, vamos finalizar com. Bom, eu estou falando finalizar aqui, você quer falar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Então, vamos finalizar com o passe. Eu tinha esquecido de compartilhar a tela antes. Deixa eu só compartilhar aqui agora. Aí vamos então passar para o passe. Ok. Sua garrafinha de água aí. Quem está Tô. assistindo no YouTube depois já dá tempo de pegar uma garrafinha de água. E vamos nos despedindo então. Ô, Lu, eu não tô conseguindo ouvir. Não está conseguindo? Deixa eu aumentar o Não. volume. Deixa eu aumentar aqui. Acho que é no 14. Vê se melhorou.
Não. Hum. Bom, então deixa eu parar a gravação aqui. Ok. Espera aí.